Então, Dr. Kepp, o senhor estava falando a respeito de altos termos de física, né? O senhor estudou, assim, os físicos mais conhecidos e mais importantes, né? Os mais capazes para poder aplicar na sua teoria. E, ao mesmo tempo, o senhor estava falando sobre questões do nosso dia a dia, cobrar juros, ou então não querer o bem ao próximo, ou ser egoísta, tudo isso ligado a esse aspecto assim da energia da física. Então, pelo que eu estou entendendo, o senhor está querendo dizer que existe um nível ético e, portanto, metafísico, que lida com conceitos de bem e de mal, e esse conceito ético tem, sim, relação com a física, com as energias. Muitos que estudam radiônica e radiestesia dizem que na ciência não pode ter ética. Conceitos de bem e mal inexistentes na ciência. E isso é um erro. E esse mesmo conceito da metafísica aplicado na física também é aplicado à biologia e à genética. Porque aspectos de conduta antiética, por exemplo, eles afetam, sim, o nosso funcionamento do DNA. Podem modificá-lo, alterá-lo, perturbá-lo, a saúde do nosso organismo, dos nossos órgãos, da nossa célula. Por isso que uma conduta boa, ética, bonita, ligada à arte, ligada à espiritualidade, à justiça, uma pessoa idealista, ela tem uma chance muito maior de ser um indivíduo saudável e que vai até ter um prolongamento da sua vida bem maior. O ser humano que quiser ter saúde, que quiser ter um equilíbrio, ele tem que ter ética, evidentemente. Então eu escrevi esse livro, Metafísica Trilógica, né? É o segundo volume. E aqui eu coloco logo de início que a física foi criada invertidamente, sabe? Ela pegou aquilo que se chama potencial para querer fazer o essencial, usando a questão de potência e ato de Aristóteles. Veja bem, a física não é independente da filosofia, e muito menos a psicopatologia pode ser, porque a natureza em si é algo assim muito absoluto nas leis. Se, por exemplo, uma árvore cresce para cima, não pode crescer para baixo, evidentemente, né? Por exemplo, a água não pode ser terra, a terra não pode ser ar. Então, até o ser humano é tudo absoluto. Quando o ser humano começou com a sua história de teomania, de mania de grandeza, de querer modificar tudo, então ele transtornou a humanidade. Então nós estamos ainda naquele paraíso que nós fomos criados. Nós estamos nesse paraíso. Mas a questão é que nós, seres humanos, não aceitamos esse paraíso, ou transtornamos esse paraíso. Então eu gostaria aqui de trocar isso em termos psicológicos agora. O ser humano também tem a ideia de que ele precisa se desenvolver, ele tem que evoluir, ele tem que fazer uma porção de cursos, ele tem que chegar lá para ter equilíbrio, para ter saúde. E não que ele está doente se ele está negando o ato que já existe nele. Quer dizer, ele já está negando a saúde, a verdade, a bondade que existem nele, a consciência, que é a energia máxima, que existe nele, não é isso? Então, todo esse movimento de potência para o ato, quer dizer, de uma fase involuída para a evoluída, isso é um pensamento invertido e neurótico. Doutora Cláudia, da mesma forma como na física a gente vê a partícula originando a energia, a gente pode transpor isso para o mundo psicológico. O ser humano também tem a tendência de ver o cérebro como formador dos fenômenos, inclusive da própria inteligência. Mas não é bem assim. O cérebro ele capta essa energia de fora que já contém em si o conhecimento, já contém as formas, contém a estética, contém a beleza. E o que eu acho mais curioso nesse sentido é que a escola radiônica francesa, por exemplo, é a mais desenvolvida no mundo atualmente, ela estuda essas energias sutis captadas pela matéria.
Então, eles demonstram através de aparelhos supersensíveis que, por exemplo, a própria semente contém a forma da árvore que há de nascer. Então, na verdade, não é bem como a física quântica acredita que antes da matéria existe uma sopa de partículas virtuais fantasmas. Essa sopa, na verdade, é um mundo harmônico, é um mundo de formas, de beleza, de estética, que é manifestado pela matéria. Então, nesse sentido, a gente pode entender o ser humano. Isso. Quando existe a formação do ovo, o óvulo e o espermatozoide, então se forma o ovo e nesse momento o ser já é um ser completo. Completo. E que depois, evidentemente, vai se desenvolver fisicamente, as expressões, as aplicações e tudo isso, mas essencialmente ele é um ser completo, já no momento da concepção. E tem tudo o que ele necessita e o que ele já vai ser, porque ele já é. Eu fiz um estudo, também nesse livro, né, Metafísica Teológica, dizendo que o vírus não é uma bactéria, é formado por núcleo, por uma molécula de núcleo, proteínas, portanto, não bactérias. Então, vários autores, eu pus aqui até o nome, Dr. Abrams, Rothdown, George Margaril de Lawar, que eles notaram que o indivíduo adoece por uma vibração diferente naquele órgão. Então, que órgão, quer dizer, qualquer organismo nosso adoece, porque ali não chegou mais esse, vamos dizer, essa energia escalar que o Tesla fala. Então, que por qualquer motivo o indivíduo impede de sentir aquela energia essencial. E daí ele cai doente. Por isso que o vírus não existe fora do corpo do ser humano, né, doutor Kepler? Assim como o próprio mal, a patologia, não existe por si. Ele existe enquanto uma adoção de uma inversão do ser humano. Isso. Mas ele não tem existência por si. O vírus, então, é uma vibração errada, uma energia deformada que está no ser humano e que pode ser transmitido por sintonia, vamos supor, entre diversas pessoas e seres vivos. A pessoa adoece porque ela ou nega, ou ela tem muita inveja, então ela nega receber essa energia divina, ou ela nega, ou ela distorce, ou ela então, vamos dizer, omite, ela se torna materialista, então ela corta o relacionamento dela com essa energia escalar, que a gente pode dizer que é divina, porque é uma energia invisível. O Tesla, eu não sei se usou esse termo, mas o ser humano, ele adoece porque ou então comete erros enormes, ou então se torna criminoso, porque, olha que interessante, porque ele corta esse relacionamento com o Criador.